Para quem me conhece, provavelmente já conhece o Digital Fashion Club, que é o meu curso de moda 3D que envolve Blender, Clow 3D, criação de avatares, criação de cenários, animação de produtos, tem até animações de carro. Agora, sem mais delongas, eu vou dar uma aula introdutória aqui gratuita para vocês do Clow 3D, tá? Mas convido vocês a conhecerem lá o site do meu curso www.digitalfashionclub.com.br e me siga no Instagram yuri.arouca. Hoje a gente vai dar início aqui à introdução do Clow 3D, tá? Onde a gente vai fazer todas as nossas modelagens e animações de roupas. Eu vou começar aqui apresentando o Connect, que é o marketplace do Clow 3D. Aqui você pode tanto baixar roupas ou até subir algumas roupas aí para você estar vendendo também, ou disponibilizando gratuitamente, conforme você preferir, tá? Aqui em Store temos aqui as roupas, tecidos, aviamentos, avatares e cenários. Cenários é uma coisa que eu costumo fazer mais no Blender, mas aqui no Clow 3D pode ser um quebra-galho também. Então vamos lá, aqui nas roupas você consegue colocar aqui, filtrar por de graça, né? Então temos aqui bastante conteúdo gratuito para a gente estar baixando, tá? Vocês podem pesquisar aqui, por exemplo, sempre em inglês, tá? Jacket. Então temos aqui inúmeras roupas e algumas bases bem legais para a gente estar baixando. Você pode tanto baixar para o seu computador pelo site ou diretamente aqui na biblioteca do Clow. Aqui em cima, nesse azulzinho, temos aqui a biblioteca do Clow. A gente pode vir aqui no Connect. E aqui você pode fazer a mesma filtragem lá, por exemplo, roupas. Aqui em preço, colocar gratuito e pronto. Pode colocar aqui o gênero, o estilo, enfim. Basta clicar duas vezes que a nossa roupa vai abrir. Ó, cliquei duas vezes e pronto, tá aqui. Eu vou abrir aqui um avatar. Vocês podem voltar aqui em avatar, female, ou procurar algum outro para você baixar também. Mas aqui você vai abrir de acordo com o tamanho e pose da peça de roupa que foi baixada, que está aqui na cena. Então ele vai abrir mais ou menos aí bem próximo, tá? Você pode conseguir simular e pronto, ó. Você simula apertando a tecla espaço ou aqui nesse botãozinho aqui de cima, normal, e preferencialmente, se você tiver uma placa de vídeo, pode deixar aqui em GPU. Beleza? Então eu vou aqui zerar aqui, vou fazer um novo projeto e vou mostrar algumas coisas para vocês. Aqui é toda a área do 3D e aqui vai ser toda a área do 2D, onde a gente vai fazer os nossos moldes, tá? Eu vou abrir aqui um avatar, vou abrir aqui um masculino, 2 cliques. Pronto, ele vai aparecer ali. Se você apertar a tecla 2 do seu teclado, vai ficar com a visualização bem de frente. Se apertar 3, 4, 5 e diante, você vai mudando a visualização da câmera, tá? Então aqui desse lado a gente consegue modelar. Então, por exemplo, aqui nessa ferramentinha aqui de polígono, a gente consegue com o mouse aqui fazendo um formato que a gente quiser de polígono, tá? Então ele vai aparecer aqui do outro lado e isso é como se fosse uma peça de roupa. Se eu for simular, apertando a tecla espaço, ele vai cair no chão, né, porque não tem nada costurado, não tinha nada embaixo dele e ele vai direto para o chão. Beleza? Aqui tem retângulo. Se eu der um clique, vai aparecer já um retângulo para a gente colocar as medidas, se a gente quiser, por exemplo. E a mesma coisa, vai aparecer aqui do outro lado, se a gente simular, ele cai direto para o chão. Então aqui o ideal é a gente desenhar uma roupa, né? Temos algumas aulas de modelagem já aqui dentro do Clow, outras para customização. Hoje, para apresentar, eu vou pegar aqui alguma roupa do Clow. Vou pegar aqui uma mais básica. Essa camisetinha aqui acho que pode ajudar. Então vou adicionar. Pronto, ó, ela já abriu aqui certinho. Vocês podem ver que se eu clicar aqui,
e arrastar para frente, ela tá toda costurada. Tá bom? Se eu simular, ó, tá vendo? Bem legal, né? Então, por exemplo, eu vou arrastar aqui elas para trás e vou tirar toda a costura aqui para vocês verem. Aqui temos o botão de seleção de costura, tá? Então a gente pode ir deletando tudo aqui. Eu vou até deletar essa gola aqui também e vou deixar só a manga. Então aqui como funciona? A gente vai usar a costura de segmento. Então a gente pode costurar tudo que você faz aqui no 2D, você também vê ali no 3D. Então, ó, tá vendo? Eu tô marcando aqui, o azulzinho tá lá no 3D também. Então a gente pode ver exatamente o que a gente está fazendo, ó. Se eu fosse pro outro lado, eu ia cruzar a costura, ó. Então não ia ser legal. Então a gente consegue ter essa visualização. Como esse molde aqui, ele é linkado, você pode ver que tem aqui o amarelo junto com o azul. Isso significa que ele está linkado pela metade. Então tudo que a gente fizer de um lado, ele vai fazer simetricamente do outro. Isso ajuda bastante, eu vou falar muito disso sobre as roupas no decorrer do curso, tá? Então é basicamente isso. Tanto que quando eu costurei aqui de um lado, ele já costurou para mim do outro lado. Vai ser a mesma coisa aqui em cima no ombro. Opa, do outro lado. Pronto, ó. Se eu começar por esse lado, tá vendo que aqui tem um segmento, ó. Se eu começar por esse lado e terminar pro outro, você pode ver ali no 3D que está cruzado. Se por acaso você fizer isso sem querer, é só apertar Ctrl B que ele vai voltar ao normal. Então, simulei. Olha o que acontece com as mangas, porque eu não tinha costurado a manga ainda. Então vamos costurar a manga. Para iniciante, você pode... Até eu, na verdade, já com mais experiência, às vezes eu me perco um pouco também. Então, tá vendo aqui a bolinha? Aparece lá no 3D também. Então você vai saber exatamente aonde você está costurando, ó. Então vou vir até aqui o final e vou vir para cá. Então quer dizer que eu costurei certo. E já foi do outro lado. Agora eu quero costurar aqui, ó, tá vendo? Tanto faz, você pode costurar tanto aqui pela área 3D quanto pela área 2D, tá? Não tem diferença, o que você achar melhor. Ó, aqui por exemplo, eu já sem querer cliquei lá do outro lado. Então se eu apertar ESC, vai sair tudo. Agora se eu clicar aqui e começar a costurar no lado errado, se eu apertar Delete, ele vai manter aqui e eu já posso ir para o lado certo, que no caso é esse aqui, né? Ó, pronto. Tudo costurado de forma correta. Então se eu simular agora vai dar certo. Tá, algumas bases que vocês baixam, eles vêm com umas listras aqui que às vezes não pode ser interessante para vocês. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, mas é só vocês virem aqui, ó, e desmarcar essas linhas azuis aqui, ó. Tá bom? Pode desmarcar essas também. Depois eu vou mostrar para que serve essas linhas internas. E outra coisa, aqui você pode ocultar o avatar. E você pode ver que a blusa ela tá meio bem fininha, né? Parecendo um papel. Então vocês podem vir aqui, ó, na visualização e engordar ela. Pronto. Ela não tá exatamente gorda, porque ela tá sem nenhum tecido propriamente dito aqui desse lado. Aqui é onde ficam todos os tecidos. E aqui a gente pode escolher algum tecido, tá? Então eu vou procurar algum tecido. Por exemplo aqui, ó, esse fleece. Esse fleece seria tipo um moletom, né? Não é exatamente usado para camisetas, mas só para dar de exemplo. E vocês podem ver que a peça tem aqui alguns polígonos aparecendo triangulares, tá vendo? Quer dizer que a resolução da peça não está da mais alta. Você pode selecionar tudo e aqui fica todas as propriedades dos moldes. Então aqui tem elásticos que a gente vai ver mais para frente. Tem o que eu queria mostrar agora, por exemplo, é aqui a distância entre partículas. Então se eu colocar 5, eu vou mudar a cor aqui para ficar um pouco mais visível. Ó, não mudou a cor porque o mapa da textura já é escuro. Então a gente precisa dessaturar. Desaturando a gente consegue colocar qualquer cor que a gente queira. Então simulei.
Pronto, agora a resolução ficou bem melhor. Tá vendo que tá bem mais fluido. Vou trocar de novo para vocês verem. Isso deixa bem mais pesado, ó. Pronto, agora ficou polígono, tá vendo? Ficou triangular. Isso deixa bem mais pesado, então eu recomendo fazer a roupa um pouco mais alto aqui. Pode ser 15, 20, dependendo do que o seu computador aguenta. E mais pro final, quando você quiser fazer um render da sua peça de roupa ou fazer uma animação. Na verdade, para animação você ainda mantém um pouquinho mais alto, não tão baixo, porque também pesa bastante. Tá? Então fica aí o mínimo 5, entre 5 ali, 10 a 15, 20 já é bastante, né? 20 fica uma resolução bem alta, quer dizer, fica uma resolução bem baixa, né? Não fica uma qualidade muito boa. E 5 seria a melhor possível aí. Aí vai depender do que você visualmente acha melhor, tá? O 3D ele é muito visual. Se você viu, se você visualizou e achou bom, excelente. Se você achou ruim, você manipula aí conforme você queira. Tá, eu vou voltar aqui o avatar. Então vamos lá. A gente vai fazer, eu vou fazer uma golinha aqui, só para vocês verem. Vou aqui com o retângulo, dar um clique. Então eu vou fazer aqui uma largura aqui embaixo de 3, ou até um pouco menos, 2,5. E o comprimento eu vou deixar em 50 para ver. Bom, aqui temos algumas funções do avatar, tá? Aqui a gente tem os pontos de posicionamento. Aqui é uma coisa que eu não utilizo muito. E aqui são o esqueleto do avatar para você conseguir ajustar a pose. Então eu vou primeiro aqui nos pontos de posicionamento e colocar a nossa gola aqui, ó. Na verdade eu vou colocar ela de lado para ela terminar costurando aqui. Tá vendo? Então acho que aqui ficou um pouco melhor. Então o que a gente vai fazer agora? Aqui, por exemplo, o primeiro é a costura de segmento. Então é um segmento para outro, por exemplo. Aqui não daria certo, né? Porque um segmento lá da gola todo é grande e esse segmento aqui é pequeno. Então não daria certo. Então eu vou usar costura livre. Porém, se eu usar costura livre, eu vou costurar tudo aqui e vai terminar aqui. Eu ainda preciso ir lá para o outro lado, entendeu? E aqui já foi feita a costura. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a costura M e N. Justamente essa aqui, que é para mais de um segmento. Então eu vou pegar toda a nossa gola, apertar Enter e vou continuar aqui embaixo. Sem apertar Enter, eu vou continuar aqui até o final. E vou apertar Enter de novo. E tudo foi costurado em mais de um segmento. Agora eu só preciso finalizar aqui, ó. Preciso costurar esse lado com esse lado. Então a gente pode usar a de segmento, porque são dois segmentos iguais. E vamos costurar. Pronto. Aqui a gente pode ter uma diferença de costura bem pequena, na verdade. Aqui temos uma diferença de costura de 2,41. Em cima tá um pouquinho menor que embaixo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui a gente consegue ver as medidas da gola, por exemplo, aqui 15,6 centímetros, é só desse lado, então você teria que somar com o outro. E aqui 27,09, então no total eu teria que dobrar, daria aí 54. E aqui nós temos 50, então vamos diminuir ainda um pouco mais. Porque a gola sempre tem que ser um pouquinho menor, né, do que aqui a parte da camiseta. Se eu fizer, por exemplo, do mesmo tamanho, ó, aqui eu clicando no molde, clicando duas vezes no centro, a gente consegue aumentar dos dois lados, simetricamente. Ó, aqui, por exemplo, 59, então até passou um pouco. Você vai ver que a gola vai ficar bem em pé, ó. Vai ficar bem em pé. Aqui esses conflitos às vezes pode acontecer, tá? É só você puxar aqui até que se resolva, pronto. Então vou clicar duas vezes no meio e diminuir. Ó, aqui você também pode aumentar por aqui, tá? Ali, inclusive, do outro lado aparece exatamente o tamanho que tá. Então, ó, 54 é o tamanho que tá certinho na camiseta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui no molde.
diminuir ele. Enquanto você está segurando com o botão esquerdo, você clica com o botão direito. Então você consegue colocar exatamente uma porcentagem que você quer que diminua. Vou colocar 85, que eu acho que é a porcentagem ideal. Pronto, agora você vê que a gola ficou bem justinha. Ela está com a distância entre partículas alta, eu posso diminuir aqui um pouco para ficar com a resolução um pouco melhor. Ó. Tá vendo como ficou bom? Bom, o que podemos fazer? Aqui no tecido, aqui embaixo a gente consegue mudar as propriedades do tecido. Por exemplo, a textura para você tá ok, né? Aqui o tecido basicamente é um fleece, né? Um moletom, mas você pode aqui mudar somente a propriedade do tecido. Então aqui temos algumas opções. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um cotton rayon jersey. Vai ser um tecido bem mais leve, ó que legal. E aqui a gola ficou um pouco murchinha, a gente pode apertar Ctrl H, que vai fortalecer a gola. Ela vai ficar com essa corzinha, mas é só aqui na visualização. Se você renderizar, não aparece. Apertando espaço, ela fica bem fortalecida. Se eu remover, ela volta a ficar mais molinha, tá? E o que a gente pode fazer aqui com o avatar? A gente pode vir aqui em poses, ó, avatar, male, pose. Aqui eu tenho algumas poses aleatórias que eu fiz. Vou colocar aqui uma pose qualquer e pronto. Vou até abrir um pouquinho mais. E vou tirar aqui o avatar. Temos aqui a nossa blusa. A gente pode ajustar essa pose manualmente também. Então o interessante é, se você movimentar o braço sem estar simulando, vai acontecer isso. Se você simular de novo, olha o que vai acontecer. Não é legal. Então Ctrl Z. Então eu vou simular. Apertei espaço, está simulando. Você vê que essa mãozinha aqui aparece, quer dizer que está simulando. E agora a gente pode movimentar aqui os ossos. Eu vou clicar aqui para ele mexer simetricamente. Então, ó, simetricamente ele mexeu dos dois lados. Legal? E você pode fazer isso com qualquer osso. Pronto. Temos aqui uma pose mais legalzinha na nossa camiseta. Então, o que a gente pode fazer? Vindo aqui do lado direito, essa primeira ferramenta é para selecionar o molde inteiro, tá? Selecionamos moldes. Essa de baixo é para selecionar arestas ou pontos, tá bom? Então aqui você pode fazer o que quiser no molde, inclusive, por exemplo, ó, aumentei aqui, e ele já aumenta ali também, ó. Posso selecionar dois ao mesmo tempo, por exemplo, e aumentar aqui, arrastar aqui para baixo. Inclusive, enquanto eu estou arrastando, enquanto eu estou segurando o botão esquerdo, eu aperto o direito. Aí eu coloco exatamente a medida que eu quero. Então, ó, aumentamos o molde ali, tá? Vou voltar porque ficou muito grande, né? Podemos aumentar a nossa manga. Tá vendo? Aumentamos a nossa manga. Enfim, vou voltar para a camiseta normal. Ctrl Z, beleza. Agora eu vou mostrar algumas coisas básicas que temos aqui. Por exemplo, agora chegamos aqui na linha interna. A linha interna é onde, por exemplo, a gente vai poder costurar algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer aqui um formato simples de um bolso. Apertando com o botão direito, eu vou clonar como um molde e com costura. Vou clonar como um molde com costura. Ele vai aparecer aqui. Eu posso tanto simular, porque ele já está perto aqui, não teria muito problema, quanto eu posso apertar se ele estiver, por exemplo, longe pra caramba. Então eu posso apertar com o botão direito aqui e clicar em Superimpose Over, que ele vai diretamente lá para onde ele deveria estar costurado. Aqui, selecionando a costura, eu posso remover essa de cima para, por exemplo, ter um bolso. Então já temos um bolso aqui, tá vendo? Agora a gente pode mudar o formato desse bolso, por exemplo. Se eu mudar só aqui, não vai dar certo porque ele está costurado aqui. Então, ó, ele vai começar a franzir aqui todo, entendeu? Então vou voltar aqui, o que a gente pode fazer nesse caso seria mexer nos dois ao mesmo tempo.
Então aqui a gente tem a garantia que vai ficar do mesmo tamanho, por exemplo. Aqui você pode afastar um pouco, porque senão ele vai conflitar com a blusa, né? Então afastei um pouco e pronto. Como a nossa roupa está linkada, tudo que a gente faz de um lado ele cria lá do outro. Mas se você não quiser esse bolso do outro lado, a verdade é que não tem bolso, né? Só tem a linha interna. Mas mesmo assim você pode remover ela. Clica com o botão direito, remove a edição linkada só da linha interna e deleta ela. O resto continua linkado, menos isso aqui, tá? É bem interessante aí também. Bom, descendo aqui, o que é interessante para a gente nessa primeira aula seria, por exemplo, uma adição de pespontos. Então eu posso aqui, tanto por segmento, se eu usar por segmento, ó, vou fazer uma costura aqui dentro do bolso. Quase não dá para ver porque está bem juntinho ali e está quase que da mesma cor da camiseta, né? Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no nosso pesponto, tá? Aqui temos tecido, estampas, botões, casa de botão, pesponto. E aqui franzido. Aqui no pesponto, eu vou colocar preto, só para a gente enxergar ele melhor. Eu vou tirar a visualização dessas linhas internas aqui, para a gente não ficar vendo essas linhas aqui no 3D. Então agora eu vou colocar aqui em thickness, vou colocar um pouco mais grosso, 150 por exemplo. Tá vendo? Aqui eu posso, no offset, afastar um pouco, por exemplo, em vez de 1/16, 1/8, já afastou um pouco mais. Aqui a gente pode colocar 2 pespontos, vai abrir uma outra aba aqui do segundo pesponto. A gente pode afastar ele, distância do primeiro, aqui ó, distância do primeiro a gente pode colocar ele mais afastado, tá certo? Agora eu vou mostrar uma diferença, eu fiz por segmento, né? Então agora eu vou fazer a livre. Vou clicar aqui ó, livre, e ele vai ficar mais uniforme aqui. Não vai ficar com aquele, formando aquele X aqui embaixo, aquele jogo da velha, na verdade. Tá certo? Eu posso inclusive, aqui com o S de cima, é onde a gente seleciona o pesponto já existente. Então eu posso continuar ele até o outro lado ali, por exemplo, tá? E aqui é uma logo, né? Qualquer tipo de estampa a gente pode adicionar. Eu vou procurar aqui alguma estampa, por exemplo, uma estampa do meu curso. Eu vou colocar aqui no bolso. 5 centímetros. Posso clicar aqui na estampa e trocar a cor dela, por exemplo. Se ela já tiver com alguma cor escura, você pode desaturar ela aqui e escolher a cor que você quiser. Tá bem simples, tá bem fácil. Agora aqui temos franzido. Então a gente pode passar um franzido aqui também. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Acho que deu para enxergar, né? Deu um efeito de franzido aqui. Ou você pode vir aqui do outro lado, na linha interna, que ele vai aparecer por fora. Tá certo? Tanto quanto o pesponto. Vocês estão vendo que não apareceu? Porque ele está fazendo por dentro, né? Então o que a gente faz? A gente clica aqui, vem aqui em flip, aí ele vai para fora. Acho que aconteceu a mesma coisa com o franzido. Posso selecionar tudo e dar um flip. Pronto, agora ele foi aqui para fora. Não sei se dá para ver tão bem assim no vídeo, mas é assim que funciona. Tá, vou apagar porque, né, ficou um pouco feio. Podemos passar esse pesponto onde a gente quiser. Aqui a gente pode copiar. Inclusive, deixa eu fazer um só com um, por exemplo. Então vou passar aqui na gola. Aqui por trás também. Aqui a gente pode fazer uma barrazinha, então vou fazer, na verdade, selecionando tudo aqui. Embaixo e nas mangas. Uma linha interna, 2 centímetros. A gente pode cortar e costurar, que já vai dar um efeito de uma barra, tá? Na vida real não é exatamente assim que faz uma barra, né? Teria que fazer a dobra para dentro. Tem uma aula só para isso, mas aqui eu estou só demonstrando para vocês. E vou passar essa costura aqui também, na parte de cima. Pronto. Bem legal aqui a nossa camiseta. Vou fortalecer essa gola.
Pronto. Interessante, sempre salve os seus projetos, tá? E agora a gente pode partir aqui para o render. Aqui na área de render, aqui tem configurações, então a gente pode selecionar aqui a resolução. Vou colocar aqui, por exemplo, 1080 por 1080. Aqui tem a cor do background. Eu vou clicar aqui em atualizar para aparecer o render. Eu vou tirar essa transparência, vou deixar com fundo, tá certo? Posso trocar a cor aqui, qualquer cor que a gente quiser, ou até uma imagem. A gente pode aqui em textura colocar uma imagem. Uma imagem de fundo, tá certo? Podemos excluir ela também. Vou colocar aqui uma cor meio avermelhada. Na verdade, vou colocar mais claro mesmo. E aqui em iluminação, a gente pode trocar a iluminação que a gente quiser. Ó. Tem vários presets aqui já prontos de iluminação. Tá vendo? Vou colocar aqui um avatar só para vocês verem uma coisa. Vou apertar 2, que já fica aqui certinho. Vou colocar aqui 1920 para ficar no formato como se fosse de Reels, ali ou Stories. Formato aí, vertical. E aqui na iluminação a gente pode embaixo aqui colocar uma sombra, por exemplo, tá bom? E para finalmente fazer essa renderização, a gente vai vir aqui e, por exemplo, aqui está bem baixo esse noise. Vai ficar muito demorado. Então eu recomendo usar 005. Se demorar muito, pode até colocar um pouco mais. Só que aí, quanto maior, menos resolução, mais ruído, na verdade, né? Então 01 vai ficar um ruído um pouquinho mais alto, mas ainda é aceitável. Acima de 01 já fica bem mais com a qualidade um pouco fraca. 005 ali é um padrão bem legal. E 001 seria a melhor. Aqui eu mantenho em Very High, vocês podem diminuir caso vocês querem. Sempre deixar aqui em GPU para fazer a renderização, se você tiver a placa de vídeo dedicada. E aqui no primeiro a gente pode escolher para onde vai. Eu tenho uma pasta aqui só para os meus renders do Clow. Então você seleciona a pasta aí e pode dar aqui o play. Esse do meio aqui. E ele vai fazer a renderização. Então ele vai, já apareceu aqui, por exemplo, tá aqui, ó. Bem legal, né? Bom, o que eu poderia estar falando para vocês nessa introdução a mais? Uma coisa interessante aqui, ó, em settings, aqui você muda a língua, tá? O idioma. Eu recomendo também aqui em Gizmo sempre deixar local, porque se deixar screen, o que acontece? Sempre que você for mudar de posição o molde, ele nunca vai estar, vocês podem ver aqui nos eixos, que ele nunca vai para frente, ó, ele vai para diagonal, sabe? Ele não vai nem para frente nem para o lado certinho. Se eu deixar aqui em local, você vê que ele mudou, ó. Independente da câmera tiver, ele vai sempre para frente ou sempre para lateral, tá bom? Sempre para os eixos Y, X e Z, tá? Isso aí é o ideal. Bom, aqui a gente vai ter uma aula só de animação, tá? Aqui o render, aqui é os mapas UV, que a gente também vai ter uma aula só para isso. Na aula de animação, inclusive. Outra coisa interessante que facilita muito, né, são os atalhos. Sempre que você clicar aqui, ao lado vai ter o atalho, ó, Z, A, G, enfim, V, C, X. Então, por exemplo, quero adicionar um ponto de curva, em vez de eu vir aqui e clicar aqui em ponto de curva, eu posso simplesmente apertar V. Então apertando V, ó, já aciona aqui o ponto de curva e eu consigo fazer uma curva no molde, entendeu?